lascado no more. Vem pro CNA Vigorar o seu inglês. O CNA tem aulas presenciais e online, dá pra estudar em qualquer lugar. Vem pro CNA que aqui, tamo together. Faz a matrícula. Brasil! 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 Olá meus amigos e amigas, estamos de volta com um novo vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Rogério Rocha, vocês já devem conhecer. Hoje nós vamos fazer uma conversa sobre uma obra. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo mais sobre ela e sobre o nosso convidado, que já esteve aqui conosco, e você com certeza deve assistir a entrevista que nós temos já gravada em 2 partes, e daqui a pouco eu falo mais dela. Antes de tudo, pedir para você que não é inscrito, inscrever-se no canal, apoiar esse projeto, para que ele tenha continuidade, que nós possamos continuar a desenvolver essa proposta de trazer pessoas, de trazer ideias, de trazer temas ligados à área da literatura, dentre outras áreas, né, que a gente também trabalha aqui, e compartilhar, comentar, fazer sugestões aí de temas e de convidados. Fiquem à vontade. Queria também, antes de mais nada, agradecer a parceria e o apoio que a gente tem agora no nosso canal. Para você que quer aprender idiomas, inglês e espanhol, mas sobretudo em inglês, eu recomendo a unidade do Maranhão Novo, do CNA, né, o CNA, Inglês Definitivo, que apoia a cultura, apoia a literatura, e agora está também aqui com a gente no nosso canal. Vocês têm lá uma unidade belíssima, recém-inaugurada, um prédio com uma estrutura magnífica, professores excelentes, pessoal que nos atende muito bem, material didático de altíssima qualidade e todas as ferramentas tecnológicas para você aprender um idioma e dar um upgrade profissional e pessoal mesmo, né? Na sua vida. Então você tem lá espanhol e tem inglês. Agora, em tempos de pandemia, enquanto não se pode retornar às atividades presenciais lá na própria sede do Maranhão Novo, do CNA, do CNA, os alunos têm aulas à distância, têm aulas com professores gabaritados, bem treinados, online, né, em salas online. Então, agradecer aí a parceria do CNA, que está com a gente, inclusive também apoiando nossos projetos, o Duo Litera. E aí você quer conhecer, vai lá, Duo_Litera no Instagram, e você vai conhecer um pouco do que a gente tem feito. E vamos em frente. Então, como eu já havia dito no início, nós estamos aqui com o nosso convidado para fazer uma conversa, um bate-papo sobre uma obra, um livro especial para ele, porque é o seu primeiro livro, que agora está sendo reeditado 20 anos depois desse lançamento da primeira edição, com uma edição comemorativa pela editora Penalux, e nós estamos falando do nosso Bioc Mesito. Obrigado, Rogério, pelo convite mais uma vez, né? E desse canal importante que vem justamente alinhando, né, vários temas, vários embates na literatura. Primeiramente, talvez um certo estranhamento por eu estar de máscara, mas eu estou aqui de máscara, estou em casa, num ambiente equilibrado, né, tranquilo, convivência com minha família, com minha esposa, meus filhos, mas uma forma de fazer até um apelo a vocês, né, que talvez tenham uma relutância em não usar este veículo, esse meio que preserva as vidas da gente. Então, eu começo esse bate-papo com o Rogério, justamente uma forma até de dar um exemplo, né? Esse tempo todo, eu e minha família, nós não pegamos a Covid. Pois bem, eu agradeço. Então a gente vai aqui para o que interessa, né? Essa celebração nesse vídeo. Salvo engano, pior, que aí você vai me corrigir quando eu estiver errado.
os 20 anos dessa primeira edição foram completados no sábado, foi isso? No dia 18? Ou no dia 8, melhor dizendo, dia 8 de maio, foi isso? 8 de maio. Pois bem, então, 8 de maio, e aí a gente vai começar aqui para falar sobre a inconstante órbita dos extremos. Para quem conhece a obra do Bjork, já vai situar aí que ela é a primeira, né? Ela é o primeiro livro dele. Então a gente já vê aí que é o primeiro livro de todo escritor, ele já é por si só referencial, assim, ele é marcante, vou melhor dizer, ele é marcante para quem o escreve, obviamente, porque é a partir dali que você vai mensurar a tua trajetória, é a partir dali que você vai dizer assim, bem, isso aqui dá ou não dá para mim, né? As pessoas vão gostar, vão receber bem ou não. E aí, 20 anos é uma marca significativa, né? Porque casa com 20 anos de poesia, né? Certo. Rogério, como tu bem falaste, a questão do símbolo desse lançamento que se fez, dessa data comemorativa, 20 anos do primeiro livro, e esse relançamento, que eu vou falar mais para frente, ele, na verdade, é no caso, quando eu lancei em 2001, esse livro, né, ele, Inconstante Órbita dos Extremos, ele foi premiado, né, no concurso que acho que não tem mais, no 4º Prêmio Universitário de Literatura, realizado pela Prefeitura de São Paulo, a Xerox do Brasil e a editora Cunisul. Então, eu fui agraciado com a questão do lançamento, né? Eu até fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, não, né? Porque a gente sabe do valor literário, eu já vinha tendo uma trajetória de premiações nacionais, né, em São Paulo, Paraná, pelo Nordeste, pelo Maranhão, São Luís, enfim. Então, a gente acredita, né? E é uma das coisas, Rogério, que eu sempre coloquei, já conversei com você, em voga, a questão da seriedade com a poesia. A gente não Sim. escreve para aparecer, por hobby, por nada. Para se criar um Rogério Rocha, um Bjork Mesito, Salgado Maranhão, Marcelo Costa Fernandes, José Neres, Antônio Ailton, Carvalho Júnior, nosso Flavito, né, que recentemente me fechou, não é de uma hora para outra. Tem todo um histórico, uma proposição nisso. Então, o Bjork, ele começa ali nos bancos do ensino médio, no antigo Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. Sim. Mas aí teve um evento de divulgação da Academia dos Pares, e lembro muito bem Fernando Abreu fazendo essa divulgação, lembro dele, Garrone também, estavam dando panfletos, e eu peguei, e fui, né, nessa data. Para minha surpresa, fui tendo contato com os poetas, e daí não deixei mais. Aí sabia onde era o sebo, né, onde teve o sebo, teve o lançamento da revista, na verdade nem no sebo, foi no Centro de Criatividade de Costa Rica. Mas aí eu vi os sebos, que a Praia Grande, tinha, né? Na década de 90, quando surgiu o projeto Reviver, ficava aberto até muito tarde ali, livrarias. E lá eu fui tendo contato depois diuturnamente com um poeta. E aí eu tive contato com um poeta que é um símbolo, é uma marca para mim, né? Que é o Luiz Augusto Cassas. Mas, assim, minha poesia já é poesia do verso livre, com referenciais mais contemporâneos, enfim. E eu de imediato, eu me identifiquei nesse trabalho do Cassas, com o livro Rosebuds, né? Que para mim é um livro marcante aqui na nossa literatura contemporânea, talvez até brasileira. E aí eu fui buscando República dos Becos, que ele vai relançar, ele falou recentemente, vai relançar, né, uma nova roupagem, e Paixão Segundo Alcântara. Aí, moço, eu fui conhecendo, não conhecia pessoalmente, já fui ter uma convivência com ele, já mais para os anos 2000, mas eu conheço desde 1980 e alguma coisa.
E assim, não é só ele, mas ele me deu essa visão de outro mundo. Então, essa inconstante órbita dos extremos é justamente essa questão do mundo, essa lei pendular, né? De dia à noite, saúde, doença, essas contradições do homem. E eu, por ser, me enquadrar entre o pensador, né? Não só o escritor, mas o pensador existencialista, né? Eu tenho esse existencialismo na minha obra, na minha vida, eu vejo essa condição humana, eu vejo essa questão da humanidade. Eu sou uma pessoa, ou melhor, eu tento ser uma pessoa muito humanista, muito humana. E isso reflete no meu texto. Eu não sou um poeta lunar, né? Obscuro, apesar de ser filho dos poetas malditos, do Baudelaire, enfim, sim. do Rimbaud, esses caras mudaram a poética universal. Mundial, é verdade. Então, aquela coisa, né? Nós somos filhos, herdeiros desses somos caras. Herdeiros dessa tradição, porém, né? Ocidental. Essa questão da tradição, enfim. Mas eu fui buscar um poema solar. Ou seja, uma poesia solar. Uma poesia que vê um sentido no escrever. Não que eles não tiveram, mas eles eram muito buscando temas morte, né? Doença, fatalismo, até religioso. Eu não, eu fui buscar o quê? O homem sofre. O homem é a busca do que ele vai produzindo, né? As suas buscas vão produzindo uma série de intempéries, sejam às vezes catastróficas ou não, mas vai deixando marcas, marcas, né? Vai construindo, vai destruindo, né? Tem prazer, tem dor, né? Tem tudo. Você, né? como filósofo, entende muito mais do que eu isso. Então, o que acontece? Eu fui costurando essa minha poética, mas com andar do lado não digo nem bem que isso não é o termo certo, mas do lado de olhar um lado construtivo, produtivo da vida. Não cair nesse obscurantismo, mas sim dizer assim, o mundo está péssimo, está doente, mas caminhemos. O bem ainda produz pessoas maravilhosas que atravessam nossa vida. Então é isso que é a inconstante órbita. Muito bem. E aí você já levantou pontos importantíssimos para a gente entender esse momento, né? Teu primeiro livro, mas era um livro que veio com a tua marca, né? Você não esperou o segundo, o terceiro livro para mostrar a cara. E aí eu me lembrei daquela conversa que a gente teve há um pouco tempo e você falou que o editor da Penalux, quando pegou para relançar, né, no caso, pensou que você tivesse feito já um novo livro depois a Odisseia, né, do Nada Registrado. Pensou que já fosse uma outra produção em sequência, justamente porque ele já viu ali nesse primeiro livro a mesma pegada, a mesma marca que você tem em todos os outros, né? Isso daí é algo que eu gostaria de destacar aqui, que é importantíssimo para um escritor, que é você já mostrar sua cara desde o primeiro livro. Às vezes demora, né? Tem gente que tem vergonha dos seus primeiros livros. Vou te perguntar, mas eu tenho certeza que você vai dizer que não. Você está naquele hall de poucos caras que não tem vergonha do seu primeiro livro, porque ele já veio com uma solidez muito grande, né? Você vai vendo os poemas, e quem for, e aí eu sugiro aí procurarem, né? Quem é daqui de São Luís pode até contactar o próprio autor, o próprio escritor, mas se você não for ou precisar de outros meios, né? O site da Penalux, você vai encontrar lá a edição com uma capa belíssima, nova, né? Do A Inconstante Órbita dos Extremos, e você vai ver, se comparar com os outros, essa é a nova edição, 20 anos da primeira edição, né, comemorativa. E sim, Bjork, aí você não tem esse pavor do seu primeiro livro, né, porque ele já traz a marca da tua poesia, que eu acho que isso daí ele tem que destacar aqui, porque é importantíssimo, né? Define carreiras. Às vezes tem gente que depois resolve desistir por causa do resultado. Então, você já me falou, inclusive, que a recepção na época foi muito boa, né? Você vendeu todos os seus livros, depois foram para as prateleiras das bibliotecas daqui da cidade.
E aí eu vou falando disso, depois para passar de novo a palavra para ti, nesse nosso papo aqui. Vamos lembrar que a época desse lançamento você já participava de grupos, né? E no grupo Curare, como você falou aí, daquele pessoal da chamada Safra 90, né? A famosa Safra 90, que estabelece de alguma forma uma cara nova para a poesia maranhense, né? Ela traz para o Maranhão a poesia que hoje a gente chama de poesia contemporânea, né? E dá uma quebra, né, com todo um percurso histórico de outras escolas, ou digamos assim, entre aspas, né, porque não eram bem escolas, mas de outras representatividades literárias de pessoas de outras décadas, o pessoal da década de 40, o pessoal da década de 60, o pessoal da década de 70, e aí vocês vêm para apresentar para a nossa literatura uma outra estética, uma outra concepção de poema, de escrita, de conto, enfim, de prosa poética, dentro das pessoas que estavam nesse grupo, né? Aí a pergunta, foi decisivo também para que teu livro tivesse uma boa recepção, além do fato dele ter sido vencedor do 4º Festival de Universidade de Literatura, que você falou aí, foi decisivo o fato de você já estar engajado nesses grupos, com essas pessoas? Foi decisivo para as pessoas também poderem olhar mais para essa tua primeira obra? Porque geralmente as primeiras obras as pessoas demoram, né, a perceber, apareceu alguém novo aí na literatura e tal. Boa pergunta. A questão, Rogério, é que quando eu começo a ruminar, né, esse é o verbo, a procurar poesia nos sebos, porque eu queria saber a poesia do meu lugar. E mesmo sendo meu lugar, é universal, né? Então eu fui buscar no sebo do Poemes, né, que era capitaneado na época por Paulo Melo Souza e Riba. Depois o Paulo passou grande Riba, a parte dele pro Riba. Né, o Riba do Poemes, muito bonito assim. E aí eu fui procurando de vários outros sebos, da Moema, Papiros do Egito? Enfim, fui em vários sebos e também conhecendo pessoas, né? Conhecendo Geraldo Yense, que é um grande escritor nosso, excelente contista, né? Que apresenta um trabalho bonito na TV, os analistas, as análises filosóficas, enfim, políticas. Enfim, e é um cara que fui conhecendo Couto Correia Filho, muito antes, inclusive, que é um dos meus formadores, né? Um agradecimento para ti. Você, com aquela biblioteca magnífica, você me deu muito, muito conhecimento. E Couto, irmão do Rocinho Correia, e vice-versa, Rocinho Correia, irmão do Couto. E que são parentes próximos, né, do Raimundo Correia, o poeta das pombas. Então, tem todo esse arcabouço. E foi me mostrando uma série de poetas, inclusive o Cassas vem dessa proximidade do Couto, né, em me apresentar. Um certo imbróglio, que eu não quero falar, mas nada demais, nos desentendemos no início, eu e o Cassas. Essa história, acho que talvez vocês vão encontrar na nossa entrevista em 2 partes. Acho que sim, exatamente, eu falo, né? Tá tudo bem explicadinho aí, essa passagem. Sempre podemos encontrar, e hoje a gente tem uma amizade muito boa, né? Inclusive ele em São Paulo, eu recentemente fomos a São Paulo e tivemos um momento, lançamos uma antologia chamada Babassulame, onde ele também estava. Foi um dia muito bonito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre busquei, e vi também o movimento dos Poetas da Ponte, Tramponáutica, né, a Academia dos Pares, aí veio o nosso Curare. O Curare é aquele veneno, né, que se bota na ponta da lança para matar algum animal, até o homem, né, que vai contra o índio, mas isso é outra história. É essa questão, ou seja, esse veneno que a gente está querendo falar, que foi criado, inclusive, pelo poeta Gil Pires, esse termo. Foi voltado, 3 nomes, e ficou o Curare. É justamente dessa questão de a gente se lançar, né? Esse mundo, né, meio novo, já dominado por Gonçalves Dias, Nauro Machado, enfim,
calças e a gente, pô, vamos aqui. Né? Então, o que acontece? O Curare vem no momento justamente dessa bipolaridade que eu falei, né? Do mundo, o mundo saindo do muro de Berlim, enfim, eu, pela minha formação da geografia, né, e os outros, a maior parte da área de letras ou filosofia, enfim, eles olharam mais por uma questão, não que eu esteja correto, não, mas eles olharam mais por uma questão da semiologia da coisa. E eu não, eu vi os acontecimentos, eu como saindo do da linguística, enfim, eu fui para a questão da sociedade e da política. Então, eu fui buscando temas como Guerra Fria, Muro de Berlim, esfacelamento da sociedade, o capitalismo selvagem, enfim, isso foram temas que eu fui colocando, certo? Então, um poeta também é um ser. Não adianta eu só ser um poeta e ser um salafrário, um estúpido, um vigarista, como tem muitos. Tá? Então, essa busca da inconstante órbita dos extremos é esse esfacelamento desses hipócritas, dessas pessoas que querem viver o bem bom, querem tirar um pouco da nossa literatura. Não digo nem só daqui, mas a nível, né, global. Sim. Então, a inconstante órbita dos extremos é esse bioque questionador.